Oi, gente, estamos aqui para desvendar esse mistério e eu queria ter uma pergunta para fazer para vocês. É tudo igual? Figurinista, stylist, produtor de moda, personal stylist, será que é tudo igual? Bom, vou começar contando para vocês como funciona o trabalho de uma figurinista. No trabalho de figurino, de figurinista, né, que a gente veste personagens. Esse é um dos principais pontos dentro do trabalho de uma figurinista, é vestir um personagem. Então, quando a gente pega um trabalho que a gente chama de job, né? Esse job ele já vem com um roteiro, onde a gente faz uma leitura desse roteiro, eh, junto com o produtor, né, do trabalho. E isso tudo pode acontecer dentro de todos os meios, né, de comunicação, que pode ser TV, pode ser teatro, pode ser num longa-metragem, pode ser num curta, numa publicidade, num clipe, desde que a gente esteja vestindo personagens, que podem ser o pai, a mãe, uma filha, enfim, tem N possibilidades de personagens que a gente pode vestir. E aí, dentro dessa leitura do roteiro, a gente vai entender melhor, né, de quem que a gente está falando, como que essa pessoa se veste, se ela é uma pessoa ligada à moda ou não, se ela é uma pessoa que é mais desleixada e o figurino precisa ter mais vivência ou não, ou é uma pessoa super sofisticada e que tem um figurino super alinhado, e isso tudo a gente vai definindo dentro do roteiro, entendendo a história e tudo que a gente está contando. E dentro disso também vem movimento, cor, cartela de cor e toda uma infinidade de coisas que a gente vai trabalhando junto com o diretor de arte, o diretor de cena mesmo, e a parte toda criativa do trabalho. Então, dentro dessa leitura do roteiro, acontece uma decupagem, onde a gente define bem quantos personagens principais a gente tem, se a gente tem figuração, se a gente tem coadjuvante, para poder montar assim, uma pesquisa que a gente começa a fazer a partir desse momento, uma pesquisa bem elaborada de cada personagem, para a gente poder ter referências que representem bem e que todo mundo esteja alinhado dentro desse tema, né? Então, para que todo mundo entenda aquele personagem da mesma forma, a gente precisa fazer uma pesquisa de referência de internet mesmo. Buscar no Google, no Pinterest, enfim, todos os meios que a gente tem hoje para pesquisar. Depois que tudo já está bem alinhadinho, todo mundo já entendeu meio do que a gente está falando, a gente precisa falar de dinheiro, né? Quanto que a gente tem, né, de verba para esse trabalho, quantas pessoas que a gente vai vestir, quanto de dinheiro que a gente tem para poder vestir esses personagens, se a gente tem parceria ou se você tem já um acervo, porque hoje muitos figurinistas começam a fazer o seu acervo para poder ter peças já chaves que a gente pode usar em diversos trabalhos sem ter que começar do zero, porque normalmente a gente tem que vestir várias pessoas e isso tudo precisa de um investimento, que nem sempre os filmes têm uma verba suficiente para vestir a quantidade de personagens que a gente tem. E aí fica essa questão do alinhamento de quanto é necessário para vestir essas pessoas, se a roupa é elaborada, se é uma roupa cara, ou se é uma roupa que vai precisar ser confeccionada. E isso tudo a gente tem que ir calculando. Lógico que isso exige experiência e alguma vivência para você ir cada vez mais entendendo o custo de cada coisa, assim. E o cachê a gente normalmente tem uma tabela que existe de cachês, que depois eu posso passar para vocês. Como eu sou mentora também do Claquete Digital, eu posso passar para vocês essa tabela de cachês que a gente trabalha no mercado. Esse cachê não necessariamente vai ser o cachê exato da tabela, ele pode ser um pouco abaixo da tabela e um pouco acima da tabela, mas o ideal é que a gente não fuja muito desses valores para que o mercado seja competitivo e que todo mundo consiga
ser remunerado de uma forma correta. Então, depois de todo o cálculo feito e esse acerto, né, o ok, a validação de que está tudo bem para você, isso é feito junto com o produtor e a gente fecha essa parte de valores junto com o produtor. Depois disso, começa uma conversa com o assistente de direção e o diretor, de quais as referências que a gente já tem, para a gente poder montar uma pasta que a gente chama de pasta de PPM, que é a pasta que vai ser apresentada na reunião, que é feita com a agência de publicidade, que é a agência que contrata normalmente a produtora para poder fazer esse trabalho. Então, dentro disso, a gente, assim que tudo é aprovado mesmo dentro dessas referências que foram colocadas, que envolve o trabalho de todos os setores do filme, vai envolver a aprovação do casting, que tem as fotos dos modelos, a aprovação dos objetos de cena, da linguagem fotográfica, enfim, de tudo que envolve o filme, né? Então, tudo isso vai ser aprovado. Isso tudo que eu estou contando para vocês, gente, é bem o que acontece dentro do mercado publicitário, principalmente. Dentro de outros setores, acontecem coisas que, às vezes, são maiores e que demandam mais tempo de pesquisa, mais um alinhamento maior de verba, quando a gente fala de projetos maiores e mais longos, né? Tipo um longa-metragem, um programa de TV, que ele acontece sempre, toda semana, né? E aí você vai precisar uma novela, isso vai ter que ser um trabalho que vai ser mais de longo prazo, que vai exigir uma equipe maior, mas, assim, teoricamente, é mais ou menos assim que vai acontecer dentro de todas essas áreas. Então, o trabalho de figurino, ele acontece muito junto com a equipe de arte, né? A gente trabalha muito a parte visual, que vai ser complementada com a fotografia, né? A direção de arte, a produção de objetos e o figurino, que a gente vai entregar a parte estética e a parte artística de todas essas produções. Então, depois que tudo isso está bem alinhado, bem desenvolvido, aprovado por agência, aprovado por cliente, aprovado por todos, a gente vai para a rua produzir. E aí é a hora que a gente tem que ralar para conseguir tudo aquilo que a gente disse que ia conseguir, porque você colocou a referência lá na pasta, então você tem que ter exatamente aquela referência que você colocou na pasta para o dia da filmagem, né? Ou melhor, antes, né? Antes da filmagem, a gente tem a prova de figurino. Na prova de figurino, a gente já tem que levar várias opções para poder fazer a prova, fotografar essa prova, para que o cliente e a agência, os diretores primeiro os diretores de arte, depois a agência e cliente aprovem também o look que você montou, próximas referências aprovadas. Aí a gente estando tudo ok, a gente já vai para o set com os looks todos definidos, com os personagens todos já bem resolvidos e com tudo bem certinho, bem redondinho. Assim, vou adiantar para vocês que nem sempre isso assim acontece tão redondinho. A maioria das vezes acontece da gente ter que levar ainda mais opções para o set, para a gente se cercar também, porque às vezes a roupa não fica tão legal dentro do cenário, às vezes o personagem está usando uma cor que é muito próxima do fundo, e aí acaba não ficando legal, e para evitar qualquer tipo de problema, é necessário ter opção no set também. Então, a gente leva muita opção, camareira, costureiras, assistentes, né, que vão te assessorar no trabalho e tá sempre atento, né, com as produções, com tudo que foi alugado também, né, porque para a gente hoje produzir existem muitos acervos de figurino, onde a gente aluga, que aí sai mais em conta do que se a gente tivesse que comprar isso em loja, e nem seria sustentável, nem seria algo legal de se fazer, né? Sair comprando um monte de roupa. E a gente também pode criar parcerias, né? Com marcas, com estilistas que aprovem, que gostem, né, do trabalho que você desenvolve e que possam emprestar esses figurinos ou alugar também, que também tem muito estilista hoje que também aluga figurino. E é isso. E aí
A gente vai para filmagem, filma, tudo aprovado no set, e o set vai rolar perfeitamente e vai dar tudo certo.